Quero desejar um bom dia a todos e a paz do Senhor, aqueles que se encontram ao alcance desta voz. Nós somos Despertar com Cristo, aqui da Assembleia de Deus Santos Dumont, trazendo um pouco da palavra para todos vocês, o que Deus tem a nos dizer. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em João 14. João 14 vai nos dizer: não turbe vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim eu for, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E no 6 vai nos dizer: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Vamos orar com o nosso diácono irmão Elias. Glória a Deus. E a graça de Deus possa estender nas suas casas hoje, nesta manhã. Maravilhoso Deus e eterno Pai, graça te damos, meu Senhor, por estarmos aqui, Pai querido, meu Senhor, nesta rua, ó Deus amado, nessa residência, para levar a tua palavra, meu Senhor. Aquele que vai ouvir a tua palavra, Senhor, trabalha nos corações, meu Senhor, nesta manhã. Ó Deus eterno Pai, enquanto, meu Senhor, estamos pregando, Senhor, vai curando os enfermos, vai expulsando, meu Senhor, os demônios, meu Senhor, e dando graça, meu Senhor, na vida, meu Senhor, dos teus filhos. Deus bendito santo, nos abençoa nesta manhã e vai amando, meu Senhor, e preparando as vidas, meu Senhor, para ti, ó Pai. Tudo eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos louvar nosso hino da harpa cristã, número 469. Aleluia. Pois eu creio na promessa e que Deus a vai cumprir. Quando ouvi Jesus meu nome proclamar, aleluia. Glória, glória, aleluia. O meu nome ouvirei Jesus chamar. Quando o céu for enrolado e o sol não der mais luz, o meu nome ouvirei Jesus chamar. Passarão até no mar, mas permanecerá Jesus, e meu nome vai na glória pronunciar. Meu nome
e proclamar: glória, glória, aleluia. Meu nome E ouvirei Jesus chamar: glória, glória, aleluia. Eu espero ouvir Jesus a me chamar. Aleluia. Glória a Deus. 285. Aleluia. Glória a Deus. Da nossa harpa cristã. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sinta o Senhor falando contigo, irmão. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Senhor, pela fé me sustento, na graça dos teus mandamentos, que operam a cada momento, no meu coração salvação. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. A graça de Deus recebida encheu-me de gozo e de vida, e é sempre a minha concedida, o nosso Senhor Redentor. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. De bênçãos só vem me inundando, o meu coração inflamando, também meus pecados queimando, de todo meu ser com poder. Tu és o meu gozo, Senhor, o meu manancial de amor. Irei te louvar para sempre nos céus, bem perto do trono de Deus. Glória a Deus. Agradeço a Deus essa oportunidade que Ele tem nos dado. Vamos ouvir nosso irmão Davi com a palavra, depois nosso irmão Rairon com o louvor. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para, juntamente com todos, trazendo aqui a mensagem através dos louvores, através da palavra de Deus. Só estarmos aqui é motivo de grande gozo e alegria, porque a palavra do Senhor diz em Marcos 16:15: Senhor Jesus Cristo ordenou aos discípulos: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Eu vou ler aqui em 1 Pedro capítulo 3, versículo de número 18. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Cristo morreu pelos pecados, o justo pelos injustos. Ele sofreu em seu próprio corpo a nossa dor sobre a cruz do Calvário, e a ira de Deus contra o pecado, que deveria cair sobre nós, caiu sobre ele. Por isso, por causa de Cristo, realizou. E o verdadeiro cristão é uma pessoa justificada e pode desfrutar da perfeita e incomparável paz com Deus. Aleluia. Essa palavra que está escrita em 2 Pedro,
revela que Jesus Cristo pagou o preço naquela cruz do Calvário pelos nossos pecados. E aquilo, os sofrimentos, a Bíblia diz que ele foi moído pelas nossas transgressões. Isaías capítulo 3, 54, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores, enfermidade, pecado, tudo caiu sobre ele. E a Bíblia diz que naquela época, quando a pessoa era condenada, crucificada, era uma das mortes mais horríveis. Era uma pessoa maldita. A Bíblia diz que é maldito todo aquele que sobe no madeiro, que é crucificado na cruz, é considerado malfeitor. E naquela época era o pior castigo, não se comparava nos dias atuais, porque simplesmente ali não era somente Jesus subir naquela cruz, mas ali estava a responsabilidade de toda a raça humana, a qual os justos e injustos. Então Jesus Cristo padeceu não somente para escrever ali uma data comemorativa que o homem faz durante todos os anos, tem uma data, um mês específico, tem um dia para comemorar. Não, foi diferente. Essa ação de Deus, de Jesus Cristo naquela cruz, trouxe benefício para o pecador. Então a cruz foi o preço que Jesus pagou. O amor foi a causa de Jesus Cristo ter morrido na cruz e assumido o seu lugar, é porque Ele ama. A Bíblia diz que Ele amou tanto o mundo, Deus amou tanto o mundo de uma maneira tão específica que não tem comparação o homem compreender esse grande amor. Porque não é mais justo que nós sejamos, por mais injusto também que sejamos, Deus não olhou para o pecado do homem, Ele olhou para a sua criação por amor. Ele olhou com os olhos de misericórdia. Então estamos aqui anunciando que esse mesmo Deus, há mais de 2000 anos, que entregou seu Filho, Ele está através dessa palavra lhe dizendo que o amor dele ainda não tem prazo de validade. O amor dele dura para sempre, a misericórdia dele dura para sempre, e você é especial para Ele. Você foi a razão, o motivo de Jesus Cristo ter padecido, dado a sua vida, derramou seu sangue, porque sangue é vida. E Ele nos trouxe a oportunidade, abriu o caminho, a qual nós estávamos no mundo de pecado, nas trevas. E a Bíblia diz que quando Jesus chegou às trevas, foi iluminada pela sua maravilhosa luz. E hoje nós temos essa oportunidade de conhecê-lo mais de perto, porque depois que Ele entregou a sua vida ali na cruz, está consumado, está feito. Tudo já foi consumado na cruz do Calvário. Agora só depende de você aceitar esse presente, essa graça. Não é por esforço que nós conseguimos a salvação, é somente na pessoa de Jesus Cristo. Pense nisso, meu amigo. Essa carta foi endereçada a você, e essa oportunidade continua aberta, porque Deus, Ele te ama. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versículo 36, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você viver 80 anos, 90 anos aqui nesta terra, e quando morrer, não herdar a vida eterna com Cristo? Então você tem essa opção hoje, porque a porta da graça ela está aberta, mas um dia ela vai se fechar. Aceite esse presente, esse dom de Deus, que é a vida. É o maior presente que você pode receber. Aceitar Jesus Cristo não é mudar de vida, não é ganhar na Mega Sena, né? É ganhar a vida eterna, que é mais preciosa, porque você ganha bens materiais. Isso aqui tudo é perecível. Tudo isso é vaidade. Sucumbe-se com a morte. Mas a vida eterna é a única garantia a qual você vai desfrutar, onde nem tem fim, não tem fim. É a eternidade com Deus. A melhor coisa que o homem pode ter de valiosa nesta terra é a garantia de um dia partir desta terra para um lugar onde
só existe paz e alegria. É este céu que nós estamos pregando, o céu de bênção, de glória, de sossego, a qual você também vai fazer parte, como o irmão já leu aqui em João 14, e o Senhor já preparou lugar para nós morarmos. Há várias moradas, não é uma morada, é várias moradas. Então você é especial para Deus, Ele lhe convida nesta manhã, porque é manhã de salvação, de oportunidade. Não deixe para fazer hoje o que você, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Você toma muitas decisões, mas a maior decisão é aceitar Cristo como Salvador. Que Deus em Cristo vos abençoe, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Zequinha com a palavra. Nosso irmão Railon com louvor. Glória a Deus. Eu saúdo o irmão na paz do Senhor. Tens achado em Cristo plena salvação, pelo sangue vertido na cruz. Toda mancha lava de teu coração, esse sangue eficaz de Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Vive sempre ao lado do teu Salvador, pelo sangue que emana da cruz. Do pecado foste sempre vencedor, como foi teu bendito Jesus. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Eras roupa branca quando vier Jesus, foste limpo na fonte de amor. Estás pronto para seguir ao céu de luz, pelo sangue purificador. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Cristo hoje dá pureza e muito poder, fita aos olhos na cruz do Senhor. Dela fonte sai que te enche de prazer, que te farta de vida e vigor. Salvo estás, limpo estás, pelo sangue de Cristo Jesus. Tens teu coração mais alvo que a luz, foste limpo no sangue eficaz. Glória a Deus. Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento. Vamos ler aqui a palavra do Senhor no Salmo 34. Salmo 34, capítulo 4. Buscais o Senhor e Ele vos acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplei e serei iluminado, e os vossos rostos jamais será vexame. Clamo ao Senhor aflito, e o Senhor ouve e o livre de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e o livre. Olha, provais, vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele confia. Teme ao Senhor e os vossos santos, pois nada falta aos que o temem. Os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém os que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vindes, filhos, escutai-me, os vossos ensinei o temor ao Senhor. Quem é o homem que ama a vida e que longevidade para viver bem? Refria a língua do mal e os lábios falem doçolamente. Aportai-vos do mais e praticar o bom. Procurais a paz e te ponha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo e os seus ouvidos estão bem abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhe extirpar da terra a memória. Clama o justo ao Senhor, e escutas e os livre de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que o temem, o coração quebrantado salva dos espíritos oprimidos. Muitos são a aflição dos justos, mas o Senhor de todos os livra. Provai-lhe de todos os preserva-se de todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. Infurtivos matará o ímpio, e os que odeiam os justos serão condenados. O Senhor resgata a alma do servo, e de todos neles que confia nenhum será condenado. Então, meus amados irmãos, aqui nesse salmo está todos os benefícios daquele que crê e busca ao Senhor, aquele que busca, não somente aquele que acredita, porque acreditar em Deus, todos acreditam, mas aquele que busca, como fala aqui no 4, buscai o Senhor e Ele acolherá e livrar de todos os seus maus temores. Então busca o Senhor, a palavra diz, buscais o Senhor quando pode ser encontrado. Buscais o Senhor quando Ele pode ser encontrado. Deus falou uma palavra para... O Senhor Jesus falou uma palavra para Pedro, perguntou para ele se ele amava ele. Porque as pessoas dizem que eu amo a Deus, eu busco Deus na minha casa. Às vezes você faz a oração na sua casa pedindo livramento, pedindo alguma coisa. O que é que nós estamos fazendo para o Senhor também? Deus, Ele quer algo de nós. Nós estamos só para Deus, servir a Ele não. Deus, Ele veio para salvar o mundo, mas Ele quer algo da gente. E como o irmão falou aqui, lá em Marcos 16, lá fala... Pregai o evangelho a toda criatura, aquele que crê será salvo. Então nós temos que praticar também o bem e sair da roda dos escarnecedores, deixar de falar dos tropeços daqueles que praticam o mal. Nós temos que cuidar das nossas vidas e praticar o bem e não regozijar no erro do nosso próximo. Deus é fiel para julgar todo aquele dia. Então buscais o Senhor que está perto. Quando Jesus falou, Pedro, tu me amas? Ele falou, então apacenta as ovelhas, então prega a palavra de Deus e cuida daquele que eu te coloquei para cuidar. Então o Pedro, ele tinha uma missão de apacentar a ovelha, como um bom pastor apacenta a ovelha. Então nós que temos o entendimento da palavra de Deus, a gente não pode estar somente com a gente, por isso que nós estamos aqui nessa esquina pregando a palavra de Deus. E a palavra de Deus, buscar o Senhor quando pode ser encontrado, porque vai chegar tempo que essa palavra vai ser cessada na terra, meus amados irmãos. Você está vendo os acontecimentos que está acontecendo aí, que é as últimas as coisas do Apocalipse, aqui as últimas profecias do Senhor. Jesus disse que está às portas e bate, no Apocalipse capítulo 3, verso 20. Ele está às portas e bate. Aquele que ouve a sua palavra e deixar o Senhor Jesus entrar na sua casa, no seu coração, na sua vida, você terá comunhão com Ele, será com Ele, vai ter o entendimento da sua palavra, vai entender verdadeiramente o sentido da vida, porque tu veio a este mundo não somente para comer, beber, se organizar, fazer os desejos da carne, não. Deus falou, aquele que ama este mundo já é inimigo de Deus. Então Deus, Ele ama o mundo, mas Ele não ama o pecador, Ele não ama a prática pecaminosa.
Ele ama aquele que é remido, aquele que se arrepende, se esforça e tem a comunhão com Ele. Deus quer ser seu amigo. Deus, quando fez Adão no jardim, Ele queria ter contato. Ele tinha contato com Ele, Ele ia todo dia visitar, ter comunhão com Ele. Deus quer comunhão com a gente. Mas para isso precisa nós se livrar do pecado, das falhas, praticar o bem, ser inimigo próximo. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, mas eu não amo o meu vizinho? A isso nós estamos sendo incoerentes, nós estamos sendo incorretos. Nós temos que amar o nosso vizinho, mesmo que ele me afadiga. Eu não posso desejar o mal a ele. Eu entrego tudo nas mãos do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Louvaremos e bendizemos o nome do nosso amado e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Jesus, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisas, chame por Ele. Ele te ouve, te atende, é fiel, manda anjos pra te guardar. Companheiro, melhor amigo, não está só, vai com você. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, manda um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entra até em fornalha. É poderoso, manda um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme. Ele dá bonança, alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Jesus, Jesus, é Jesus, é Jesus. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus nós estamos aqui trazendo a palavra de Deus nesta manhã ao seu coração. Que você possa ficar atento a ouvir a palavra do Senhor. Esta palavra que é transmitida há mais de 12.000 anos
quando Jesus subiu para o céu, Ele deixou aos seus discípulos para pregar a palavra, ensinar a palavra. E de lá para cá, graças a meu Senhor Deus, Deus tem salvado vidas, Deus tem libertado vida do pecado. E esta palavra, ela continua sendo pregada, ela continua sendo anunciada às vidas, para que as vidas venham a se converter ao Evangelho de Jesus Cristo. Todos nós sabemos como Jesus, ele veio a este mundo e ele entregou a sua vida pregado numa cruz, para que hoje nós possamos ter vida e vida em abundância. Então, meus amados amigos, irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra aqui na Epístola de João, no capítulo 1 e o versículo 5, que nos diz: e esta é a mensagem que dele ouvimos, e vós anunciamos que Deus é luz, e não há nele treva algumas. Se dissemos que temos comunhão com ele, e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então foi Jesus Cristo, meu amigo, é o sangue de Jesus, aquele sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário, para redimir o seu pecado, para tirar você do mal, porque Satanás, ele veio a este mundo para roubar, destruir a vida do homem, mas Jesus, ele veio para dar vida, ele veio para que você possa ter vida e vida em abundância. Muitas pessoas dizem que Jesus, ele veio para salvar a humanidade. Muitas pessoas dizem: não, Deus é bom, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Meu amigo, você não pode viver no mundo praticando as coisas do mundo, fazendo mal, e depois que você partir dessa para outra, você pode encontrar uma vida boa. Não, meu amigo, se você quer ter uma vida com Jesus, você tem de aceitar a Ele aqui em vida, você tem de confessar a Ele em vida, e depois da morte segue-se o juízo de Deus. Você vê que se encontra aqui no verso 8: e dissemos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos. Então muitas pessoas dizem: não, eu não tenho pecado, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço certas coisas. Mas você é um pecador. Esse pecado se estendeu ao homem desde lá do jardim do Éden, quando Adão pecou. Adão desobedeceu a ordem do Senhor, então o pecado passou para todos os homens. Então ali, para que você possa se livrar deste pecado, pelo pecado Adão entrou no mundo, mas também a salvação veio através de Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. É por isso que Jesus, uma certa vez, ele estava pregando, ele estava ensinando ali os judeus e os saduceus. Então uns zombavam de Jesus, mas ele dizia na palavra, dizia: vinde a mim todos vocês que estão cansados. Cansado de quê? Cansado do pecado, cansado de viver na vida no pecado, vivendo uma vida distante de Deus. Se você quer viver uma vida perto de Deus, pertinho dele, então aceite a Ele como Salvador. Aí você passa a ter uma vida boa, você passa a ter uma vida misericordiosa, porque Deus é misericórdia, porque Deus é bom. Meu amigo, não existe uma pessoa neste mundo que seja bom. Bom só um, que é Deus, entregou o seu Filho. Por isso que diz lá em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus, ele amou este mundo, ele ama o pecador, mas aborrece o pecado. Ele ama você, mas ele aborrece aquilo que você faz, aquilo que você pratica.
Você pratica as coisas ruins? Então aceite a Jesus Cristo, para que você possa ter uma vida eterna com Jesus Cristo. Você veja aqui no verso 9: se confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo em perdoar os pecados. Então Jesus, Ele quer salvar você, Ele quer livrar você do pecado. Então Jesus, Ele chama você todos os dias. Você vê muitas pessoas pregando o Evangelho, ensinando a palavra de Deus, para que você possa vir a Ele. Muitas pessoas pregam nos rádios, na televisão, nas esquinas, pregando o Evangelho, na vida de Jesus. Quando Jesus vem buscar a sua igreja, vem buscar o seu povo, neste momento você não pode dizer: eu não ouvi a palavra, eu não ouvi esta palavra. Então naquele momento, meu amigo, a única coisa que você vai receber de Jesus, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, porque não conheço. Vocês praticaram a iniquidade, vocês praticaram o pecado e não quis saber do meu Evangelho, vocês não quis saber de mim. Então nesta manhã nós estamos trazendo Jesus Cristo para você. Ouve a palavra de Deus enquanto você tem vida, porque depois da morte o juízo de Deus baterá. Então você será ressuscitado nesse dia para a condenação eterna. A Bíblia nos diz, meu amigo, que na vinda de Jesus os mortos serão ressuscitados e levados ao encontro de Jesus Cristo, levados ao encontro de Jesus, e aqueles que estão vivos serão transformados e levados ao encontro de Jesus Cristo, levado ao encontro de Jesus. Mas aquele que morreu sem Jesus será ressuscitado para a condenação eterna, para uma vida eterna. Mas aonde? Aonde existe o diabo e seus anjos? Isso, meu amigo, depois da morte. Enquanto você tem vida, você tem uma solução, você tem uma saída, você tem uma porta. A porta está aberta, que é Jesus Cristo. Mas esta porta, ela vai se fechar. Um dia ela vai se fechar. E depois que ela se fechar, meu amigo, este povo que faz barulho, este povo que prega a palavra de Deus, Jesus, ele vem buscar este povo. Então será tarde demais para você. Será tarde demais. Então venha Jesus Cristo enquanto é dia. Porque Jesus, ele salva, ele batiza com o seu Espírito Santo. Lá em Isaías, no capítulo 53, como disse Jesus: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, olhando para ele, nenhuma beleza se vimos para que o desejamos. Era desprezado entre os homens, homens de dor, mas ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele levou sobre si e foi ferido e foi repudiado. Mas Jesus, ele está sentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Então, meu amigo, nesta manhã, aceite a Jesus Cristo enquanto você tem vida, enquanto há dia, porque a noite ela vem, enquanto nós não podemos fazer mais nada. Aceite a Jesus para a sua felicidade, e que Deus nos abençoe, e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém e amém. Glória a Jesus. Aleluia. Oremos, louvando e bendizendo o santo nome do nosso amado Salvador Jesus de Nazaré.
aflição foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas se ajudou. Chora Israel no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel no lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá. Do inimigo te libertará. Amém. Glória a nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, nós sabemos que para o homem e para a mulher ser santo, tanto o homem ser santo como para a mulher ser santo, temos que buscar a Deus com toda a força, com toda a determinação. Nós temos que querer, nós temos que se entregar, nós temos que ter um desejo de consumo para servir a Deus em santidade. Esse desejo tem que deixar nos consumir. Você pode até dizer, mas se é possível servir a Deus em santidade? É possível. Nós temos que querer, nós temos que desejar essa santidade, nós temos que buscar e querer. O querer aqui não é poder, mas o crer é poder. Não que o querer não seja o passo inicial. Crer e querer. Bernabé, quando foi
à Babilônia, ele foi ensinar aos crentes como servir a Deus. E como servir a Deus tem um propósito. E qual é o significado desse propósito de servir a Deus? Acho que todos nós conhecemos o propósito de servir a Deus. E por isso essa nação veio com outro evangelho. Ensinar que o evangelho, o principal evangelho nos corações dos crentes, no tocante a Deus, são as coisas. E foi reprovado. Esse evangelho é um evangelho que foi reprovado. Quando se busca as coisas, para depois buscar a Deus, não acha as coisas, não tão pouco se acha a Deus. Mas quando você busca a Deus, se você encontra a Deus, e também encontra as outras coisas. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E quando nós buscamos Deus em santidade, nós temos Ele em nossos corações. Nós temos que buscar crendo na Sua palavra, no que Ele tem nos prometido. Assim como a Sadraque, Abinaque, Abidineu, foi um homem que foi justo, mesmo na corrupção. Daniel esteve na Babilônia, no lugar do pecado, e foi um homem justo. E o homem pode pecar, e como é que o homem peca? No dia a dia, no normal, no dia a dia, no que vê, no que ouve. Mas como nós podemos viver em santidade na Babilônia? Podemos viver em santidade mesmo vivendo na Babilônia. O Daniel foi exemplo disso. E quando você deixa se levar pelas coisas que você vê, você pode olhar e passar a ver uma mulher quase nua. Você passa, ali não te contaminou, mas você passa e para, você já pecou, porque ali foi o encontro que você procurou, aquele encontro. Se você passa, vê algum homem falando mal do pecado, você passa, você não se contamina, mas se você para participar daquela conversa, você já pecou, você já se contaminou. E aí entra a sonolência, a cegueira. Quando o homem começa a cegueira, começa a entrar a sonolência. E a cegueira é espiritual. E quando o homem segue espiritual, ele peca. E quando peca, entrou a morte. Porque o pecado é a morte. Mas nós podemos se santificar na presença do Senhor todos os dias. Um desejo, um querer e um permanecer. O homem e a mulher tem que querer, tem que sentir esse desejo no coração de viver em santidade. É possível sim, você pode dizer, mas isso é possível para os mais velhos, que já viveram a vida, já curtiram, já experimentaram do pecado. É mentira de Satanás. Você que ainda é jovem pode viver em santidade na presença do Senhor. É só crer e permanecer firme nas promessas do Senhor Jesus Cristo. É simples, é fácil? Não. Você tem que querer, crer e nele permanecer, para que podemos viver a vida eterna com Deus. A promessa de Deus é a vida eterna, uma eternidade com Deus no paraíso celestial, onde Jesus disse que Ele foi preparar morada, e lá tem muitas moradas. Ele disse que é uma, duas, são muitas moradas,
E quando já estiver preparado, ele se volta para buscar aqueles a quem está com ele. Ele disse: aquele que está comigo, onde eu estiver, está eles também. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Railon com louvor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E João 14,6, quando o Senhor Jesus nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele já está dizendo tudo. Se você crê no Senhor Jesus Cristo, siga por este caminho, crê no Senhor Jesus, que tudo aquilo que Ele nos prometeu, Ele fará. E a vida, só Jesus pode te dar a vida. Enquanto há tempo, é só você escolher. Deus está te dando o livre-arbítrio de escolher se você quer o céu de glória ou ir para a vida eterna sem Jesus. Então, fica a você decidir. Deus nos dá a oportunidade. Agora, quando fecharmos os olhos, Deus não pode fazer você decidir de novo. A decisão já não é mais sua, que você tomou em terra, em vida. Você primeiro aceita Jesus no coração, se confessa a Deus e diga que Ele é o único Salvador na sua vida. Aí sim você fará parte desta tão esperada vida eterna com Cristo Jesus. Vamos chamar nosso irmão Lorival para
Glória a Deus. Meus queridos, um bom dia na paz do Senhor. Gratos a Deus por tudo quanto o Senhor tem permitido na manhã desse dia, que nós, por sua graça, por seu Santo Espírito, pudéssemos aqui anunciar a palavra de Deus. Quero te falar que a cada dia é uma nova oportunidade que Deus nos dá. E na manhã desse dia podemos ver o quanto Deus tem sido maravilhoso para conosco, nos oportunizando o nosso sim. Quero te falar que o nosso sim para Deus é muito valioso. De maneira que se eu não disser o meu sim, mas se eu fizer, ou bem ou mal, ali vale como resposta para Deus. Mas é importante o nosso sim, em seguir a Jesus, em buscar a Deus e nos esforçarmos em ter uma vida de santidade. As palavras que foram anunciadas na manhã desse dia é o bastante para salvar toda uma nação, porque quem salva é Jesus, e quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não somos nós, é o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia diz: se ainda hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o teu coração. Então aqui foi anunciado: Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. Essa é a nossa parte, tão somente anunciar. Que Deus possa te abençoar, você e a tua casa. Nós queremos te fazer um convite especial. Esteja conosco nas nossas congregações para ouvir a palavra de Deus. Deus quer salvar você, e é importante você dar um passo para o Senhor. A Bíblia diz: esforça-te, porque o reino é tomado por expulso. Queremos convidar os nossos irmãos para se colocarem aqui e juntos orarmos em forma de agradecimento por tudo quanto o Senhor tem realizado em nossas vidas. Jesus ainda cura, Jesus ainda salva, Jesus ainda liberta. Jesus é o Rei, mas Ele só vai reinar sobre a sua vida se você der oportunidade para Ele. Senão, não tem problema. Você pode viver da sua maneira, da forma como você quiser. Que Deus possa te abençoar. Oremos todos. Queremos agradecer a Deus. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos dizer muito obrigado pelas palavras, pelos hinos, por todos que aqui chegaram. Seja conosco, Senhor, que verdadeiramente a tua palavra possa ter caído em boa terra, e assim possa dar frutos dignos de arrependimento. Seja com ele, Senhor, seja conosco. Dai-nos um dia abençoado, Senhor, e ajuda-nos, meu Senhor, continuar sendo o veículo da tua palavra. Todas estas bênçãos, Pai, nós te pedimos em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, teu Filho, que vive e reina para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Tá dando corrida aqui, viu? Tá dando corrida aqui, vou esperar um